Salve, salve, galera do Me Salve! Iniciamos aqui então mais uma aula nossa mega especial da nossa disciplina de História, a última aula do nosso cronograma, digamos assim, né, direto de matérias novas, podemos dizer assim. Chegamos na fase contemporânea, nos tempos presentes, como a gente pode dizer, aqui dentro do nosso querido Me Salva, certo? E para dar início à nossa aula de hoje, queria fazer o processo de introdução ali, só para vocês observarem direitinho o que a gente vai trabalhar nessa aula, que vai trabalhar com o tempo presente da nossa era, certo? Então vou para a gente observar mais ou menos o que a gente vai elaborar ao longo do tempo aqui dentro da nossa aula. Então vamos lá dar aquele salve inicial, que vocês já conhecem, né? Aquele nosso afago, aquele quentinho no coração, certo? Salve, salve, meu povo lindo do Me Salva. Fechamos o nosso cronograma de aulas para o Enem com o período da Nova República, ou seja, dentro do contexto do Brasil. E ao mesmo tempo a gente vai trabalhar com o que a gente chama de nova ordem mundial, do que a gente observa dentro do contexto de história geral, certo? História geral. Ok? Primeiramente, iremos observar o contexto mundial com estabelecimento sobre o mundo pós-Guerra Fria e o panorama social, político e econômico estabelecido. Posteriormente, veremos o Brasil durante a nova república, as dinâmicas apresentadas durante este período no nosso Brasa. Simplesmente imperdível. Vem com a gente. E aí a gente vai dar início à nossa aula de hoje, falando do que a gente conhece como nova ordem mundial. E esse é o aspecto que eu quero iniciar com vocês aqui, para vocês entenderem o que é esse mundo novo pós-Guerra Fria. O que é essa nova ordem estabelecida mundialmente pós-Guerra Fria. Com o fim da União Soviética, com o estabelecimento do fim da antiga União Soviética, oficialmente no ano de 1993, certo? Mas a gente já vai ter elementos anteriores, como a queda do Muro de Berlim, que vai ser a grande representação já do fim dessa União Soviética no ano de 1989, certo? E a partir disso a gente tem o estabelecimento de um novo cenário mundial, de um mundo bipolar que a gente tinha anteriormente, de um lado o bloco capitalista tendo como principal liderança os Estados Unidos e o bloco socialista que tinha como principal liderança o que a gente vai chamar como União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Com a queda da União Soviética a gente vai ter como principal panorama mundial a figura política dos Estados Unidos. E aqui que é o que a gente vai observar dentro desse momento, que a gente vai chamar de mundo pluridimensional, certo? Unimultipolar, certo? Esse é o termo correto, unimultipolar, ou seja, dentro desse escopo, desse cenário mundial, os Estados Unidos como país principal. Mas abaixo dos Estados Unidos a gente tem outras forças em ascensão. Seja a União Europeia, por exemplo, com os países que já estão num processo de desenvolvimento e fortalecimento pós Segunda Guerra Mundial, seja outros países, principalmente o que a gente vai chamar dos países dos BRICS, certo? Que ao longo do tempo vão se desenvolvendo, sobretudo China e Índia, certo? Então esse panorama que a gente vai observar com os Estados Unidos como a economia política predominante no cenário mundial, mas também com outras políticas emergentes, outras nações emergentes, seja em blocos econômicos como a União Europeia, seja como nações em desenvolvimento como a China e a Índia, certo? No fim dos últimos tempos a gente vai observar também que outros países vão desenvolvendo esse aspecto dos BRICS, né? A própria África do Sul, o Brasil em determinado momento vai também estar dentro desse cenário, e o que a gente conhece como a Rússia, né? Principalmente nos últimos anos e com o governo de Vladimir Putin iniciando esse processo de desenvolvimento também. Fazendo essa introdução com vocês, a gente dá início aqui ao nosso conteúdo da nossa aula. Então, por exemplo, vamos trabalhar com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a gente vai ter o que a gente vai chamar a nova ordem mundial. Fim das União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o grande símbolo desse processo, como havia me referido com vocês, vai ser o que a gente conhece como a queda do Muro de Berlim, certo? A queda do Muro de Berlim, queda do Muro de Berlim,
vai se transformar dentro desse panorama em 1889, desculpa, 1900, deixa eu apagar aqui, 1989, como essa nação predominante é que a gente vai ter nesse cenário que a gente vai observando aqui ao longo do tempo, certo? E dentro desse cenário a gente pode trabalhar com a perspectiva desse mundo unimultipolar, certo? Onde a gente vai ter como predominância, e é que eu havia me referido para vocês, os Estados Unidos da América, se tornando esse panorama predominante, mas também a União Europeia, certo? Um pouco mais abaixo, China, Índia, certo? Nesse desenvolvimento econômico dessas nações que a gente vai observar aqui, em desenvolvimento, que estão se desenvolvendo, que estão subindo dentro desse panorama. Hoje, por exemplo, a gente já pode colocar tranquilamente China, por exemplo, num contexto em conjunto com os Estados Unidos, certo? Nessa disputa de cenário de predominância mundial. Ok? Tranquilo até aqui? Vamos dar continuidade, então, e observar esse mundo unimultipolar. Como é que ele vai funcionar a partir principalmente das suas estratégias econômicas? Os Estados Unidos surgindo como essa principal potência econômica dentro desse momento, a gente vai ter algumas alternativas que vão se desenvolvendo sobre a liderança nos Estados Unidos para tomar conta do panorama econômico mundial a partir dentro desse momento. E a gente vai observar isso dentro dessa primeira parte da nossa aula. Vamos lá para a gente perceber como é que isso se desenvolve ao longo do tempo. Então essa ideia do mundo unimultipolar, onde a gente vai ter os Estados Unidos como a nação predominante economicamente e politicamente, né, dentro desse cenário global. Então vamos lá. O que a gente tem primeiramente? O chamado Consenso de Washington, criado em 1989, observem, já num período onde a gente tem o fim do que a gente vai chamar da União Soviética, né? O fim da União Soviética, a gente observa os principais pontos que a gente vai observar dentro do Consenso de Washington. Vai ser principalmente o que a gente chama de um ajuste macroeconômico, certo? Um ajuste no panorama de como vai ser as vertentes econômicas dentro do cenário mundial a partir da queda da União Soviética, certo? Principalmente observando as principais demandas de um mundo pós-Guerra Fria. Certo? Outro elemento importante que a gente vai observar é justamente esse ajuste econômico dentro de um cenário mundial vai ser desenvolvido por algumas instituições econômicas que vão, obviamente, fazer parte dos interesses norte-americanos e do livre capital, de circulação de livre capital dentro desse cenário mundial imposto dentro desse momento. Primeiro elemento que a gente vai observar, o Fundo Monetário Internacional, também conhecido como FMI, certo? Outro elemento importante, o chamado Banco Mundial, certo? E por fim, os dois anteriores vão estar ligados a esse terceiro, que é o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos da América. Então observem, enquanto essa política neoliberal, e aí a gente vai observar o que é esse neoliberalismo posteriormente, essas políticas neoliberais começam a ser desenvolvidas aqui sob a liderança dos Estados Unidos. E aí a gente vai perceber o segundo ponto, é muito importante porque o Brasil, principalmente, sofre diretamente com esses elementos aqui que a gente vai observar, o que a gente chama de propostas econômicas neoliberais, sobretudo em países do terceiro mundo. Certo? Onde os Estados Unidos vai implementar essas políticas aqui ao longo do processo dos anos, principalmente dos anos 90, tá? Anos 90. E aí o que a gente vai ter dentro desse cenário de propostas econômicas neoliberais? Principalmente a política de privatização
de estatais, certo? Aqui no Brasil isso vai ficar bastante, depois a gente vai observar, vai ficar bastante caracterizado no governo de Fernando Henrique Cardoso, certo? Então essa política de privatização de estatais. Outro elemento que a gente vai observar, o ataque às legislações trabalhistas. E um outro ponto importante que a gente vai observar dentro desse cenário, nesse momento, é a inserção, a abertura comercial para as multinacionais no Brasil. Que já tinha, vamos ser sinceros, já tinha se iniciado desde lá de JK, certo? Mas aqui, num outro panorama, num outro cenário de um mundo que está se desenvolvendo sobre uma liderança dos Estados Unidos. Se naquele momento lá de JK a gente tem uma abertura, uma entrada principalmente do ramo automobilístico, aqui nesse momento é praticamente todos os ramos de consumo que a gente vai observar. Seja inclusive no ramo cultural, mas também no que a gente vai observar automóveis, produtos de consumo, produtos de beleza, entre outros elementos dessas multinacionais que vão entrando, criando fábricas aqui dentro do Brasil, com subsídio do Estado, certo? E desenvolvendo esse panorama de uma economia neoliberal. Isso vai ser muito forte nos anos 90 dentro do Brasil, certo? E nos países em geral de terceiro mundo, beleza? Esse cenário ele vai estar de acordo num processo que a gente já viu também em sociologia, que é o processo de globalização. O que é esse processo de globalização que a gente vai percebendo aqui? Já trabalhamos várias vezes com essa ideia de globalização, de uma economia global, certo? Só que a grande ideia que a gente trabalha sobre esse prognóstico de uma economia global é que essa economia global ela é liderada por quem? Por quem está no poder dentro desse cenário, que é os Estados Unidos, certo? Então essa globalização vai ter como principal elemento que a gente vai observar o panorama de, principalmente, empresas multinacionais, certo? Empresas multinacionais, um padrão internacional de consumo, certo? E isso inclusive dentro do ramo cultural, a cultura, tu pode observar que cada vez mais a gente tem o fim das tradições locais, certo? E a imposição de uma cultura internacional padrão hegemônica, certo? Aqui principalmente que a gente chama de escola de Frankfurt, vai trabalhar muito sobre essa relação. E o outro elemento fundamental, que sobretudo nos últimos anos vai ser muito forte vinculado a esse panorama da globalização, que é o que a gente vai chamar das mídias instantâneas. Certo? Mídias sociais, grandes as big techs, né, que vão fazer esse processo de uma interconexão dentro desse panorama global, de uma informação que vai estar de maneira instantânea dentro das pessoas. As pessoas podem ter acesso de maneira instantânea dentro desse momento. Então aqui coloquei para vocês como esse grande símbolo, né, a queda do Muro de Berlim. Vocês podem observar aqui embaixo. Queda do Muro de Berlim, que é a grande representação desse fim do que a gente conhece, 1889. Estou com 1889 na cabeça. 1989. Como esse grande panorama que a gente vai observar ao longo do tempo aqui dentro da nossa aula. Beleza? Tranquilidade? Podemos passar? Damos seguimento à nossa aula aqui, então, para a gente observar algumas dinâmicas que vão ocorrendo dentro do cenário mundial, a partir principalmente, essa economia que a gente observou aqui, vai ser predominante dentro dos anos 90. Tudo que eu vou trabalhar agora com vocês vai ser predominante a partir dos anos 2000, certo? Na década de 2000, vou trabalhar alguns elementos fundamentais aqui sobre dois eixos principalmente, que vai ser o terrorismo,
certo? Um elemento super importante que vai surgir dentro desse momento, táticas que vão desenvolver políticas internacionais, disputas internacionais dentro desse cenário, uma crise humanitária que vai se estabelecendo ao longo do tempo, e além disso a chamada invasão do Iraque. Então esses dois pontos que eu quero trabalhar com vocês aqui dentro desse momento para a gente observar. Então vamos lá no primeiro elemento, que é o que a gente trabalhou aqui com a ideia de terrorismo, certo? E a gente vai observar o que é esse conceito, essa ideia do que a gente conhece enquanto terrorismo, certo? Terrorismo. Vamos lá? Para a gente dar a continuidade agora. Primeiro elemento do que é terrorismo, né? O conceito de terrorismo vai estar vinculado ao que a gente observa, que é matar civis ou destruição do patrimônio alheio, certo? Em nome de uma causa específica, certo? Então, é atos ao qual tu ataca civis ou determinado patrimônio em nome de uma causa normalmente vinculada a uma causa política mesclada com ideais extremistas, certo? Então esse é o elemento que a gente vai chamar de e que está vinculado ao conceito de terrorismo. Isso começa a se desenvolver lá nos anos 90, a gente já tem alguns atos do qual a gente encara como terrorismo e que ao longo dos anos 2000 vai ficar muito forte, principalmente com um ataque que simboliza esse terrorismo como um aspecto fundamental dentro do cenário internacional, que é o atentado que a gente conhece, o atentado, que inclusive está a foto aqui do lado, certo? Me lembro do dia até hoje, o atentado do 11 de setembro contra as Torres Gêmeas em Nova York, o Pentágono também, feito por uma organização terrorista, certo? Chamada Al-Qaeda, fundamentalista islâmica chamada Al-Qaeda, certo? Al-Qaeda, certo? Que tinha como principal liderança um antigo Mujahideen treinado pelos Estados Unidos, a figura de Osama Bin Laden, certo? Grande elemento cultural, principalmente também, que vai se vincular ao longo do tempo dentro dessa perspectiva. Outro elemento importante que a gente vai observar aqui, que é relevante dentro de um cenário internacional, é o massacre na revista francesa, certo? Massacre do Charlie Hebdo, certo? Charlie Hebdo, no ano de 2015. Je suis Charlie, né? Que vai ser feito também por fundamentalistas islâmicos. Outro elemento importante que a gente tem que colocar aqui, a criação do chamado Estado Islâmico, uma organização terrorista que vai principalmente se desenvolver a partir das primaveras árabes dentro da região que a gente conhece como Síria, certo? Estado Islâmico, então, como uma organização importante. Uma coisa que é fundamental da gente colocar aqui, tá? Nem toda organização, por exemplo, terrorista, vai ser vinculado a... É que eu acabei colocando aqui porque, primeiro, acaba sendo dentro de um cenário internacional e a gente sabe que o Ocidente trabalha com esse prognóstico racista, de uma certa maneira, com civilizações orientais, sobretudo do Oriente Médio, trabalhando com essa ideia de uma generalização de que todo muçulmano é terrorista, certo? Então, dentro de um cenário, normalmente esses são os mais conhecidos atentados ou grupos extremistas que a gente vai observar. Mas existem outros grupos extremistas, por exemplo, que vão atuar dentro da própria Europa, certo? Por exemplo, a gente tem o ETA dentro da região que a gente conhece como País Basco, que é considerado um grupo terrorista, que busca, por exemplo, a causa política da separação do País Basco da Espanha. Outro importante que a gente vai ter, que é considerado também grupo terrorista, é o IRA, na Irlanda do Norte, que busca a separação da Irlanda do Norte do que a gente conhece como Reino Unido.
Unido. Então, essas organizações que são conhecidas como terroristas, elas vão agindo ao longo do tempo em diferentes localidades, não somente dentro do Oriente Médio. Esse costume que a gente traz de uma verificação, de ligar a palavra terrorismo diretamente com o Islã, é de uma certa forma um elemento xenófobo e racista, certo? Então não é isso que eu quero explicar aqui para vocês. O terrorismo ele é muito mais amplo dentro dessa perspectiva. Diversas pessoas concordam, por exemplo, que várias inserções do Estado de Israel contra o território da Palestina, por exemplo, é considerado ataques terroristas, certo? Contra que lesam a humanidade, os direitos humanos. Então é muito mais amplo esse conceito de terrorismo do que necessariamente fixado a esse espaço aqui do Islã, qual a gente está observando. Ok? Beleza? Tranquilo? Dando continuidade, então, aqui dentro da nossa aula, outro elemento que vai estar vinculado justamente a uma resposta porque o que acontece? Os Estados Unidos não conseguem, tá? Não conseguem, dentro dessa época, depois vão conseguir, capturar a figura de Osama Bin Laden, principal líder da Al-Qaeda, certo? E a popularidade do senhor George W. Bush, que era o presidente dos Estados Unidos dentro daquela época, vai fazer com que no ano de 2003, como retaliação, certo? Isso já explica o racismo, né, dentro do Oriente Médio, como retaliação aos ataques que a gente observa aqui dentro das Torres Gêmeas e uma resposta para o público norte-americano, eles façam uma invasão a um território do Oriente Médio. Não importa se a Al-Qaeda era de outro território, a Al-Qaeda estava situada em grande parte no Afeganistão, mas o que a gente vai observar é que necessita-se de um bode expiatório dentro desse momento. E aí a gente tem a famosa invasão ao Iraque, a segunda guerra do Iraque, as pessoas chamam, dentro desse momento. Como é que vai acontecer essa invasão ao Iraque? Primeiro elemento que a gente vai observar, uma falsa alegação, porque até hoje não se provou nada, para invadir, a falsa alegação de armas de destruição em massa pelos Estados Unidos. Certo? Os Estados Unidos disse que tinha armas biológicas de destruição em massa dentro do território do Iraque, certo? Delegados da ONU visitam o Iraque e contradizem as afirmações dos Estados Unidos. Certo? Dizendo que não tem nenhuma arma de destruição em massa. Mesmo assim, os senhores Estados Unidos, literalmente caga para a ONU, certo? Invade o Iraque, certo? Capturam o presidente Saddam Hussein, ditador, né, que existia dentro do Iraque, dentro desse momento, Saddam Hussein, e instalam um governo provisório. Eu acho que aí é interessante da gente observar qual é a grande resultado desse processo da invasão ao Iraque. Primeiro, os Estados Unidos deixam claro, se eles precisarem invadir qualquer território do planeta, eles não estão nem aí, certo? Eles vão invadir. Aqui tinham essa falsa alegação, até hoje nunca ficou provado, que existia armas de destruição em massa, sempre com aquele discurso do que a gente já viu, né? Da chamada, como é que a gente vai chamar? Não é Doutrina Monroe, é o outro, me esqueci agora não. Destino Manifesto dos Estados Unidos usando esse discurso de levar democracia e liberdade para todos os países, eles invadem o território mesmo e não estão nem aí.
E acho que o cenário que vai ser estabelecido, principalmente em invasão do Iraque, é o poder de força da ONU dentro desse mundo unimultipolar. Eu acho que é esse elemento que a gente pode observar. Se a ONU foi fundamental ali durante o período que a gente conhece como Guerra Fria para mediar os conflitos entre União Soviética e Estados Unidos, o que a gente observa a partir da Guerra do Iraque é que a ONU perde força dentro desse cenário internacional. Como a gente observa atualmente nos dias atuais, nos conflitos que a gente vai observar agora, a ONU perdeu totalmente o reflexo de ser um órgão regularizador de conflitos internacionais, certo? Que na realidade sempre foi, mas enfim, agora ficou desmascarado dentro desse momento. Beleza? Tranquilo? E aí a gente vai observar outras movimentações que vão acontecer no ano de 2013, certo? 2013, que a gente vai observar, que vai ser as chamadas Primaveras Árabes, certo? As Primaveras Árabes. Trazendo como reflexão o que a gente conhece, certo? Da Primavera dos Povos, essa ideia de Primavera dos Povos, lá do século XIX, a gente vai observar então que surgem esse conjunto de manifestações populares que derrubam governos ditatoriais, certo? Governos ditatoriais no norte da África e no Oriente Médio. Certo? Nessas duas localidades que a gente vai observar. Outro elemento importante que a gente vai perceber é que grande parte dos países eram de origem muçulmana. Grande parte dos países eram de origem muçulmana. Um elemento novo que a gente vai perceber aqui, que eu acho muito interessante da gente colocar, que é o papel fundamental de uma nova tecnologia, certo? Papel fundamental de mobilização social de uma nova tecnologia, que a gente vai chamar de redes sociais. As redes sociais tornam-se fundamentais dentro do processo das primaveras árabes, certo? A comoção que vai ser desenvolvido sobre o discurso de derrubada dentro dessa expectativa, até para outras pessoas em outros países conhecerem os movimentos que vão estar vinculados aqui, vai estar vinculado diretamente a esse propósito de globalização, como a gente viu anteriormente, dessas informações instantâneas, e a utilização das redes sociais como fator primordial para essas chamadas revoluções coloridas, que a gente vai chamar de revoluções coloridas, certo? Ao longo do tempo, que é a utilização de elementos de pautas sociais para a derrubada de governos autoritários, sobretudo com auxílio de uma comoção pública e internacional, a observação instantânea desses processos pelas redes sociais. Então esse é um elemento fundamental da gente vai observar aqui, que não vai acontecer só na Primavera Árabe. Essas redes sociais, então até vou colocar colorido para a gente colocar aqui, ó, a ideia de revoluções coloridas, certo? E a utilização dessas redes sociais como forma fundamental do processo revolucionário. Por fim, vamos só ver alguns desses principais países que fazem o que a gente chama da Primavera Árabe, como o Egito, por exemplo, com Mubarak, ou também a Líbia,
que talvez de todos foi o mais televisionado, com o Emmanuel Gaddafi, certo? Emmanuel Gaddafi, eu me lembro que é o Gaddafi, o sobrenome, agora não me lembro o nome, primeiro nome do presidente. Na Síria também a gente vai observar que vai desencadear posteriormente uma guerra sangrenta até hoje, nos dias atuais na Síria, certo? O Iêmen, Bahrein, que também, o Iêmen também se mantém numa guerra até os dias atuais, o Bahrein e também o Marrocos. Todos os países aqui que eu coloquei, países de maioria muçulmana. Então é interessante da gente observar dentro desses aspectos que a gente vai percebendo ao longo do tempo aqui dentro desse cenário internacional. Por fim, gente, vamos falar sobre alguns panoramas internacionais dentro da perspectiva, sobretudo, europeia que vai se desenvolvendo, né? Principalmente o que a gente vai chamar dos efeitos da crise de 2008 dentro de um cenário internacional, e a Europa talvez seja o local onde a gente vai observar que essa crise de 2008 vai atingir mais fortemente em países um pouco mais periféricos, que não são países de terceiro mundo, mas que vão desenvolver, tem uma economia mais fraca dentro de um cenário europeu, certo? Também o desenvolvimento dos BRICS, a guerra da Ucrânia e, por fim, o que a gente vai chamar como o processo do Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia e, consequentemente, o enfraquecimento desse bloco econômico internacional. Então vamos lá para a gente observar. Começamos com a crise de 2008 e a chamada ascensão dos BRICS, certo? Lembrando sempre que os BRICS a gente vai estar falando desses países aqui, ó, Brasil, certo? Vocês já devem ter tido aula, acredito que com Chuchu vocês devem ter tido aula sobre os BRICS, Brasil, Rússia, certo? Índia, China e a África do Sul, certo? Hoje já iniciamos um processo de expansão dos BRICS para outras localidades, outros países em ascensão, principalmente do que a gente vai chamar de terceiro mundo, do bloco terceiro mundista. Ou o sul global, como algumas pessoas chamam. Aqui é interessante da gente observar esse conceito, está sendo bastante utilizado. O sul global. Ah, Sor, mas a Rússia não fica no sul. Não, mas a ideia não é de um elemento geográfico, mas de um elemento econômico. Uma perspectiva de sul abaixo, de um bloco abaixo do primeiro mundo. Então é essa perspectiva que é trabalhada sobre esse elemento. O norte, né, os Estados Unidos e a Europa, principalmente, trabalhando com essa ideia de um norte global, em compensação essas políticas emergentes, esses elementos, esses grupos, essas nações emergentes ao qual a gente vai observar, vai ser conhecido como sul global. Certo? Então, sobre essa perspectiva que a gente vai ver aqui. Primeiro ponto que a gente vai observar, então, principalmente da crise do ano de 2008 que vai se instaurar a partir dentro desse momento, certo? Essa crise de 2008 vai ser uma crise no ramo imobiliário, certo? Ou seja, uma crise vinculada à questão de vendas de imóveis, certo? Nos Estados Unidos. Principalmente diversas pessoas compraram casas e depois não tinham como pagar. Literalmente é isso o que a gente vai observar. Foi vendido de uma maneira irresponsável, certo? Algumas pessoas dizem que inclusive proposital, certo? Foi vendido de uma maneira irresponsável títulos de hipoteca nos Estados Unidos, títulos imobiliários, e simplesmente as pessoas não poderiam pagar isso aqui. Então isso se transforma numa grande bola de neve, porque o que vai acontecer? Esse crédito dado para as pessoas para comprarem os seus apartamentos não vão ser pagos, e alguém tem que pagar essa conta. Certo? Então os bancos que deram esses créditos para as pessoas comprarem casas, quitarem suas hipotecas, o que vai observar que ao longo do tempo esses bancos vão falir, certo? Vão falir, porque eles deram crédito e não vão receber o seu valor de volta. Isso desencadeia toda uma bola de neve no sistema imobiliário local, e isso vai fazer com que a gente tenha um novo crash na bolsa de Nova York, mas em todo o cenário econômico mundial, certo? E que vai afetar
Principalmente economias que são do terceiro, não do terceiro mundo até menos dentro desse aspecto, mas principalmente economias que vão estar vinculadas ao sistema financeiro dos Estados Unidos. Islândia é o país que quebra dentro desse momento, Espanha, certo? A gente tem uma crise gigantesca, principalmente com jovens sem emprego dentro da Espanha dentro desse momento, uma grande massa de trabalhadores espanhóis jovens que estão se formando e não têm com que trabalhar por causa da crise econômica. A Grécia dá um calote histórico e não paga as dívidas dentro desse momento. Então, diversos países, sobretudo dessas periferias do que a gente vai chamar dentro do norte global, vai estar vinculado a esses processos de crise, certo? Esses processos de crise. O próprio Portugal entra também em recessão dentro desse momento. Só para a gente observar o quanto desencadeia essa crise imobiliária no mundo, nos Estados Unidos, vai influenciar diretamente dentro de um cenário econômico internacional. Continuando aqui dentro desse aspecto, então o que a gente vai chamar da desestabilização. Desestabilização econômica. Desestabilização econômica das economias do norte global. E aqui, quando a gente trabalha, a gente está falando... Aqui, quando a gente se refere, a gente está trabalhando com os Estados Unidos e Europa. Certo? Em compensação, essa abertura que a gente pode dizer que ocorre por causa dessa instabilidade devido a essa crise estabelecida nos ramos do sul, do norte global, vai fazer o processo do desenvolvimento dos países do sul global, certo? O que a gente conhece como BRICS, certo? Os BRICS vão se desenvolvendo a partir dentro desse momento. E principalmente aqui a gente tem que observar a entrada dentro desse cenário global de um novo país que está rivalizando com o que a gente conhece como os Estados Unidos, certo? Que certamente é a China. A China, a partir desse momento, torna-se a maior potência emergente do planeta. E aí eu coloquei aqui para vocês observarem, gente, espero que vocês consigam enxergar, não sei se ficou muito bem. Aqui só para a gente observar, ó, o crescimento dos BRICS desde o ano de 1995, tá? Olha aqui, a divisão do que a gente chama, certo? Da economia, do potencial econômico mundial, do que a gente chama dos chamados sete estados grandes, 7 grandes economias do norte global, aqui ó, Canadá, Reino Unido, França, Itália, Alemanha, Japão, Estados Unidos, e os BRICS no ano de 1995. Os BRICS no ano de 1995 eles só têm 16,9% da economia mundial, certo? Observa já em 2010 o crescimento que a gente tem, 34% os países do norte global e já 26% dos BRICS. E olha no ano de 2023, botei uma taxa bastante contemporânea para vocês perceberem. Já passamos, nós enquanto BRICS, passamos principalmente a partir da liderança da China, aqui embaixo, que está um pouco ruinzinho para vocês observar, tá? A China aqui, que inclusive já passou os Estados Unidos, iniciou o processo dos BRICS, já está acima dos outros países economicamente falando, certo? Então, para vocês observarem essa novo panorama, por isso que a gente não pode dizer no mundo atual que a gente tem um mundo unimultipolar.
Isso que a gente chama de unimultipolar, ele vai ser predominante até a década de 2010. A partir de 2010, com a crise de 2008 e o crescimento emergente das economias dos BRICS, a gente vai observar que o cenário modificou completamente dentro do panorama mundial. Temos duas grandes potências novamente disputando esse cenário mundial. Não como uma guerra fria, como a gente observa anteriormente, mas a China e os Estados Unidos impedem igualdade dentro dessa política internacional. E junto com a China a gente tem algumas políticas emergentes, algumas localidades emergentes, principalmente a Índia e a Rússia, dentro dessa perspectiva. Então a gente tem que observar que a própria Europa, num sistema de crise, que a gente vai observar que vai se refletir na saída do Reino Unido a partir do ano de 2022, já vai estar num estado de decrescimento dentro dessa perspectiva mundial de predominância econômica. Então observe quanto os BRICS cresceram dentro do cenário mundial a partir da crise de 2008, dentro desse panorama do norte global que vai estar num processo de recessão econômica que vai ser estabelecido. Beleza? Tranquilo? Agora vamos trabalhar com um conflito que talvez esse ano completa 10 anos e pode ser que apareça para vocês dentro aqui do nosso cenário do Neném, certo? Que é a guerra Rússia e Ucrânia. Iniciada, olha ali, em 2014. Como assim, senhor? Como assim iniciada em 2014? Gurizada, a guerra do que a gente chama Rússia-Ucrânia, os estabelecimentos do cenário que vai implodir, a invasão efetiva da Rússia a partir de 2022, vai ser iniciado no ano de 2014. E vou explicar para vocês o porquê. Vamos lá para a gente conversar aqui dentro desse cenário, para eu explicar para vocês por que esse conflito surge lá no ano de 2014, certo? Em 2013, a gente tem o princípio disso que a gente vai conhecer como conflito da Rússia e Ucrânia. No movimento que a gente vai chamar de Euromaidan, certo? O ano de 2013 isso aqui vai acontecer. O que é esse Euromaidan, certo? Vai ser uma série, olha só, novamente com a ideia de revoluções coloridas, tá? Vai ser uma série de protestos na Ucrânia por uma aproximação do país com o Ocidente. Como assim, professor? Já vou te explicar, certo? A Rússia elegeu no ano de 2012, se eu não me engano, a Ucrânia elegeu como presidente, algumas de uma maneira bastante conturbada também essa eleição, o Yanukovych, certo? Yanukovych era ligado diretamente aos interesses da Rússia na Ucrânia, certo? E o Yanukovych vai deixar de cumprir, certo, uma série de acordos que existia entre a Ucrânia e a União Europeia, certo? No movimento pró-Rússia, dentro desse cenário. O que vai acontecer? A União Europeia, em conjunto com os interesses do Ocidente, certo? Vai delegar esse acordo que deveria ter sido assinado pelo Yanukovych e vai promover o que a gente vai chamar uma forçação do Parlamento Europeu para a deposição do Yanukovych, certo? E isso vai fazer que ocorra ao longo de todo o país uma série de protestos que, no fim das contas, derrubam o presidente Yanukovych. Então, o que a gente tem que entender? O Euromaidan é um processo de forçação, digamos assim, de influência do Ocidente dentro da Ucrânia, certo? Para o fim de um governo que seja pró-Rússia. E assim se estabeleça um novo governo que seja pró-Ocidente, certo? A gente vai ver que a dinâmica que vai se estabelecer até os dias de hoje vai estar vinculado a isso. Duas facções que existem da Ucrânia, certo? Dentro desse país, que uma é pró-Rússia, outra é pró-Ocidente.
certo? Primeiro aqui vai ser essa ideia do Euromaidan, da União Europeia. Segundo momento vai ser principalmente a aproximação da Rússia com o presidente Vladimir Zelensky com a OTAN, certo? Que é uma representação também do que a gente vai observar como esse pró-ocidente. Então é esse panorama que a gente vai observar ao longo do tempo dentro desse conflito, certo? Como consequência desse Euromaidan, a gente vai ter, portanto, a deposição do presidente Viktor Yanukovych. Certo? O que a gente vai observar posteriormente? Como retaliação da Rússia pelos europeus terem tirado do comando o presidente que era a favor da Rússia, a Rússia, a partir desse momento, anexa a uma região estratégica da Ucrânia, certo? É nesse momento que a gente vai ter a chamada anexação da Crimeia, região da Crimeia, à Rússia, certo? E isso que vai dar o início, porque é uma invasão que vai se suceder no ano de 2014, e a Rússia vai anexar esse território da Crimeia, que está aqui embaixo, ó. Vocês podem observar um local estratégico que vai trabalhar principalmente com o Mar Negro aqui, certo? A Rússia invade esse território e a partir de 2014 controla essa região que é conhecida como Crimeia. Beleza? Mas a Ucrânia, com o presidente Vladimir Zelensky, no ano de 2022, vai realizar um novo movimento pró-ocidente. Vai aproximação da Ucrânia com a organização do Tratado do Atlântico Norte, conhecido como a OTAN. A aproximação da Ucrânia com a OTAN, certo? E isso aqui, para a Rússia, acaba sendo uma ameaça territorial, certo? A ideia da Ucrânia era de se tornar-se membro da organização dentro desse cenário, desse panorama que vai utilizar. E aí, a Rússia, como retaliação a essa aproximação, do qual a Ucrânia quer entrar dentro da OTAN, vai dizer, ó, a partir da figura do Vladimir Putin, né? A partir do Vladimir Putin, presidente da Rússia, Vladimir Putin, vai dizer, ó, não dá para a Ucrânia ser aderido pela OTAN, porque isso vai estar vinculado à nossa proteção de fronteira. E aí a gente tem o início da invasão russa à Ucrânia, certo? Como uma ideia, a partir do Vladimir Putin, de uma proteção, é como ele vai chamar, inclusive, proteção estratégica territorial. Certo? E aí a gente tem a invasão dentro desse cenário aqui, a leste da Ucrânia, certo? Uma zona que inclusive é de maioria étnica russa e o qual a gente vai observar que vai ser, neste momento, anexado ao território russo. Aqui a gente tem a anexação do território ucraniano à Rússia, certo? Dentro desse panorama estabelecido mundialmente. O importante é a gente dizer uma coisa, tá? Não existe santo nessa guerra. Tem os interesses dos dois lados estabelecidos, bem
explícitos de interesses estabelecidos, o que a gente vai observar é que há esse processo de anexação da Rússia dentro desse momento e a retaliação, obviamente, tanto da Ucrânia, vinculada à União Europeia, mas sobretudo à organização do Tratado do Atlântico Norte. A gente pode observar também dentro desse cenário é a tentativa e é um movimento que a OTAN inicia ao longo do tempo, ao longo dos anos, nos últimos anos principalmente, de avanço pelo leste europeu após o fim da Guerra Fria. Certo? A OTAN, por exemplo, não vai estar vinculada simplesmente à Ucrânia, mas vai anexar territórios, como, por exemplo, a Suécia, a Finlândia, que também fica na fronteira com a Rússia e também desencadeia dentro desse cenário. Então, é um elemento bem problemático que a gente vai observar ao longo do tempo nesses 2 últimos anos de conflito direto que vai ser estabelecido aqui. Mas o importante é saber que o cenário que se apresenta para todo o conflito ele é anterior, ele é do ano de 2014, que a gente vai observar aqui, principalmente o início, a gente pode colocar como data de início, é a anexação da região da Crimeia à Rússia em 2014. Beleza? Vamos terminar aqui a nossa nova ordem mundial para a gente falar do nosso glorioso Brexit, certo? O Brexit, que vai ser o elemento vinculado diretamente ao processo da saída do Reino Unido, certo? O Brexit vai ter início no ano de 2020, certo? Que vai ser a saída, tá? Saída do Reino Unido do bloco econômico que a gente conhece da União Europeia, certo? O Reino Unido vai iniciar o processo de sair da chamada União Europeia, certo? O principal bloco econômico do planeta, podemos dizer, inclusive, certo? Vai se estabelecer, então, como grande consequências, as consequências desse processo, até hoje, um cenário de crise econômica estabelecido, certo? Crise econômica no Reino Unido e como principal, podemos dizer assim, porque o Reino Unido era o principal país, junto com a Alemanha e com a França, o enfraquecimento econômico. Enfraquecimento econômico da União Europeia. Então observem, tanto a crise de 2008 quanto aqui o Brexit já são elementos que a gente pode observar dentro desse novo cenário global de uma ascensão de políticas emergentes, certo? De países emergentes do BRICS, certo? E o enfraquecimento progressivo dos Estados Unidos e da União Europeia, certo? E esse é o cenário que se apresenta nos dias atuais. Não é à toa que está estabelecido diversas tensões nos anos atuais, certo? Esses conflitos que estão estabelecidos dentro do mundo atual, como a guerra da Ucrânia, a própria guerra, a invasão da região da Palestina, né, por Israel, vai estar vinculado a esse processo histórico que a gente consegue perceber de uma ascensão de grupos políticos que anteriormente eram subentendidos, né, que eram considerados inferiores de terceiro mundo, e a queda do poderio econômico-político dentro de um cenário mundial das principais economias do mundo, Estados Unidos e União Europeia, certo? Então, como de desenvolvimento desse processo, a gente tem esse período de instabilidade dentro do cenário atual mundial, que a tendência, inclusive, desculpa falar para todas e todos vocês, a tendência é piorar nos próximos anos, certo? Porque os caras não vão querer simplesmente sair assim dentro de um sistema de predominância, ok? Beleza? Tranquilo? Vamos botar num papel aqui para fazer essas questões, ver como é que vai ficar essas alternativas? Vamos lá para a gente observar aqui a nossa questãozinha. Olha ali, PPL de PPL de 2013, my people. Certo? 2013 para a gente observar dentro desse cenário mundial o que vai acontecer aqui dentro desses elementos. Vamos lá. Sempre lembrando a nossa
ordem de resposta das questões. Primeiro, segundo, depois na fonte, terceiro o texto e só na quarta que a gente vai, depois de olhar o comando novamente, fazer a nossa questãozinha. Então vamos lá. A reivindicação da Revolução Popular, então, ele quer saber a reivindicação da Revolução Popular, que é apresentada no texto, exigiu o quê? Vamos lá, disponível bbc.com. Vamos lá ver o que nós temos aqui dentro do nosso texto. Olha ali, Primavera Árabe. Parecia mudar a realidade. Em janeiro de 2001, enquanto Ben Ali renunciava ao poder na Tunísia, ativistas por democracia no Egito, certo? Começaram a convocar, ativistas por democracia, aqui tu já mata a questão. Começaram a convocar protestos por reformas no país, como na Tunísia, aproveitando o potencial da comunicação via internet, revoluções coloridas que eu falei para vocês. Ruas e praças, especialmente na capital Cairo, foram rapidamente tomadas pela população, pedindo melhoras econômicas e reformas políticas. A Praça Tahrir, em português Libertação, no Cairo, tornou-se o centro de movimento por democracia. O que foi e como terminou a Primavera Árabe? Então, a reivindicação da Revolução Popular, que é a Primavera Árabe, apresentada no texto, exigiu a. Garantia de direitos civis, b. Controle de crença religiosa, c. Mudança de cultura islâmica, d. Domínio de militantes radicais, ou e. Defesa de estados autocráticos. Barbada, né? Letra A. Garantia de direitos civis. Democracia. Democracia. Se a ideia está vinculada à democracia, está vinculada a direitos civis. Certo? Então, a alternativa correta, letra A. Certo? Dando continuidade, vamos lá para a nossa segunda questãozinha no dia atual, para a gente ver. Vamos lá, novamente. Vamos fazendo a nossa... Olha ali como são extremamente atuais as questões, ó. Enem de 2022, PPL 2023. 1, 2, 3 e 4. Vamos lá. Considerando a dinâmica geopolítica subjacente ao texto, a justificativa utilizada para Vladimir Putin em 2014 para a anexação dessa península, ou seja, a Crimeia, nem li o texto, mas tu sabe que em 2014 quem foi anexado foi a Crimeia. Apela para o argumento de que, vamos lá, disponível Globo.com. Colegas, na mente e no coração do povo, a Crimeia sempre foi uma porção inseparável da Rússia. Essa firme convicção se baseia, na verdade, na justiça e foi passada de geração em geração, ao longo do tempo, sob quaisquer circunstâncias, apesar de todas as drásticas mudanças que nosso país atravessou durante todo o século XX. Então ele está pegando ao elemento tradicional, né, da tradição, de tempos em texto, era inseparável, geração a geração ao longo do tempo. Então vamos lá. Considerando a dinâmica geopolítica internacional, que a gente vai observar, subjacente ao texto, a justificativa utilizada por Vladimir Putin, presidente da Rússia, em 2014, para a anexação dessa península, a Crimeia, apela para o argumento de que as populações com idioma comum devem estar submetidas à mesma autoridade estatal. B. O imperialismo soviético havia se acomodado às pretensões das potências vizinhas. C. Os organismos transnacionais são incapazes de solucionar disputas territoriais. D. A integração regional supõe a livre circulação de pessoas e mercadorias. E E. A expulsão de forças navais ocidentais garantiria a soberania nacional. O que a gente vai observar ali? Crimeia sempre foi uma porção inseparáveis, certo? Então, de geração a geração, ao longo do tempo, a gente tem uma etnia russa dentro dessas localidades. As populações com um idioma comum, que seria o russo, né, devem estar submetidas à mesma autoridade. Esse é o elemento da qual a gente vai observando aqui. A ideia de tradição, tá? A única que trabalha com essa ideia de tradição é essa vinculação do idioma comum. Por isso, a alternativa correta, letra A, certo? A, beleza? Então, vamos observar aqui o nosso terceiro elemento que a gente pode observar, que é a nossa questãozinha número 3, certo? Número 3. Vamos lá. Questão 3. Dando início, primeiro, segundo, terceiro. Nas primeiras décadas... Vamos lá, desculpa. Fui por aqui primeiro. E aqui quarto. Certo?
A volta de tais controles modifica os princípios do bloco europeu, uma vez que interfere diretamente no, certo? E aí vamos observar. As crises de Schengen, a resiliência do projeto de integração europeu. Bloco europeu. Então, está falando sobre União Europeia. Nas primeiras décadas do século XX, nas primeiras décadas do século XXI, a Europa enfrentou diversas crises que desafiaram a perenidade do bloco regional, ou seja, da União Europeia. Quais sejam a crise financeira da zona do euro, a crise humanitária de refugiados e a crise da saída do Reino Unido do bloco, comumente referida como Brexit. Nos últimos 2 anos, a crise pandêmica da Covid-19. Em um cenário muito diferente daquele de 2015, a pandemia de Covid-19 catapultou as reintroduções dos controles de Schengen, certo? E aí a gente vai observar esses elementos. O que é esses controles de Schengen? A volta de tais controles modifica os princípios do bloco europeu, uma vez que interfere diretamente no A. Integração da tecnologia na Europa. B. O imperialismo soviético havia se acomodado às pretensões das potências vizinhas. C. Os organismos transnacionais são incapazes de solucionar disputas territoriais. D. A integração regional supõe a livre circulação de pessoas e mercadorias. E E. A expulsão das forças navais ocidentais garantiriam a soberania nacional. Quando a gente fala de bloco econômico, certo? Bloco econômico, a gente está falando sobre 2 perspectivas. A União Europeia é um bloco econômico. A União Europeia está vinculada a essa ideia de bloco econômico. O que a gente tem no bloco econômico, como aqui no Mercosul, por exemplo, o livre comércio e a livre circulação de pessoas, sem necessidade de elementos alfandegários. Então, o que a gente vai observar vai ser letra D. A integração regional supõe livre circulação de pessoas e mercadorias. Certo? Quando trabalhar bloco econômico, vai trabalhar sobre essa perspectiva. Ok? Tranquilo? Vamos passar para nosso momento agora, que é o que a gente vai chamar do processo da nova República Brasileira. E peço para que vocês prestem muita atenção, sobretudo nesse princípio, quando a nossa aula sobre nova República. Certo? Que normalmente quando cai nessa primeira fase aqui, principalmente pelo que a gente vai conhecer como a Constituição de 1988. E aí quero que vocês prestem atenção a partir desse propósito aqui. Nova República, então, para a gente dar início dentro desse contexto da nossa aula, certo? Vamos lá para a gente observar ao longo do tempo. Vamos dar início aqui dentro da nossa aulinha com o governo do senhor José Sarney. Sim, ele que segue até os dias de hoje aí, né? Senhor José Sarney governou o país entre 1985 a 1990. O que acontece? Sarney, a partir de eleições indiretas, lembre-se sempre que não passou a emenda Dante de Oliveira, que a gente viu na última aula, né? Eleições indiretas elegeram como presidente o senhor Tancredo Neves. Só que o senhor Tancredo Neves bate as botas pouco tempo antes de assumir como presidente do Brasil. E aí quem vai assumir, que foi eleito indiretamente também, é a figura do senhor José Sarney nesse panorama, certo? E aí, a partir do que a gente vai observar, a figura de José Sarney assume como presidente do Brasil, não vice, mas como presidente do Brasa, certo? Presidente do Brasil. Ok? Depois que José Sarney assume como presidente do Brasil, a gente tem que trabalhar com os principais elementos que a gente vai observar aqui dentro desse panorama. Os chamados planos econômicos para tentar, o objetivo desses planos econômicos é tentar diminuir os efeitos
da crise econômica deixado pela ditadura. Dentro desse panorama. E aí a gente vai observar quais são esses planos econômicos, que não vai ser um, não vai ser dois, mas vão ser 4, certo? O primeiro deles, chamado Plano Cruzado. Eu não vou falar cada um deles, é só para vocês verem a quantidade de planos que vão ser estabelecidos, planos econômicos, para tentar conter a alta inflação que a gente tem no Brasil dentro desse momento. Cruzado 1, Plano Cruzado 2, certo? Cruzado 2. Outro que a gente vai ter dentro desse momento é o Plano Bresser. Só para vocês observarem a quantidade de planos econômicos e a crise, o buraco que a ditadura deixou o Brasil dentro desse momento. Por fim, o Plano Verão. Certo? E esses elementos, o que a gente vai observar é justamente uma variação no preço dos produtos. No preço dos produtos. O que acontece? O próprio José Sarney, certo? Isso aqui é uma das coisas mais loucas do planeta. Porque o que acontecia dentro daquele momento? Variava muito o preço dos produtos no mercado, certo? E o que vai acontecer? O Sarney convoca a população para que fiscalize a própria população, certo? Estabelecimentos que superfaturavam o valor do preço por causa da instabilidade econômica, e aí tu virava o fiscal do Sarney, tinha até um botão assim, eu sou o fiscal do Sarney, os caras chegavam e tu podia ligar, tu podia condenar, por exemplo, determinado estabelecimento que realizava essa prática de superfaturamento, ou seja, cobrava preços exorbitantes que estava fora da perspectiva de que a gente chama da inflação, né? Então, aqueles caras que botavam, existia um cara do supermercado que colocava preço de hora em hora, modificava o preço dos produtos, porque a variabilidade era tão grande dentro desse momento, a instabilidade econômica era tão grande que os preços poderiam modificar em horas. Mais ou menos, se a gente for parar para pensar, um panorama econômico do que a gente observa hoje em dia dentro da Argentina, certo? Essa grande instabilidade, o preço do dólar lá em cima, dentro dessa vinculação com a moeda nacional. Então é esse momento que a gente vai observar aqui, vinculando o grande símbolo que a gente vai ter, essas figuras aqui, os fiscais do Sarney. Mas o principal ponto que eu havia comentado para vocês, galera, que aqui vocês devem ter muita atenção, a chamada Constituição Cidadã, certo? O que a gente vai observar nessa Constituição Cidadã? Quais são os principais pontos da Constituição Cidadã brasileira? Primeiro elemento que a gente vai observar, ela é uma Constituição promulgada, ou seja, ela é votada por uma Assembleia Legislativa, certo? Votada por uma Assembleia Constituinte. Constituinte. Certo? E aí a gente vai observar quais são os principais pontos que vão ser estabelecidos a partir da Constituição Cidadã. Primeiro elemento que a gente vai observar, o Brasil se torna uma república federalista bicamaral, certo? Com 2 câmaras legislativas. No caso, Senado, né? Senado e Câmara dos Deputados. Ok? Outro elemento fundamental que a gente vai observar dentro desse momento, certo? Além desse modelo legislativo bicamaral, a gente vai observar que o voto é secreto e universal. E aqui, universal real, certo?
aqui, literalmente, a gente vai ter, primeiro, a inclusão, pela primeira vez na história, inclusão de analfabetos. Como votantes dentro desse cenário. Uma coisa que é importante, esse voto, além de secreto universal, ele é obrigatório, certo? Você é obrigado a votar, ok? Não como em outras democracias. Outro elemento fundamental que a gente vai observar aqui, gente, é o reconhecimento de territórios indígenas, e quilombolas. Certo? Como um dos pontos negativos que a gente pode observar dentro desse processo é a manutenção do sistema militarizado da segurança pública, herança da ditadura, certo? A ideia de polícia militar, por exemplo, isso aqui vai ser herança da ditadura. Então, há continuidade da ditadura dentro do sistema? Sim, a gente pode dizer tranquilamente, já foi até questão do Enem. Continuidade da ditadura. Certo? Beleza? Bem interessante isso aqui da gente observar, enquanto de uma o Enem já perguntou, inclusive com nomes, figuras de políticos que estavam ligados anteriormente à ditadura. Existe uma continuidade aqui, não houve uma ruptura total ao longo desse processo. A gente tem o estabelecimento de um período democrático na nova república. Esse período democrático, por exemplo, não caçou antigos agentes do Estado, que vão estar vinculados a crimes que ocorreram ao longo da ditadura civil-militar, e principalmente o que a gente vai observar da manutenção de um sistema de segurança que vai ser totalmente militarizado e que é de herança da ditadura, certo? Beleza? Então, essa é uma das problemáticas. Dá pra gente trabalhar também a concentração agrária, que se mantém também dentro desse aspecto. Não houve uma reforma agrária a partir da nova Constituição, mas a gente também tem o reconhecimento aqui, principalmente, dos grupos, dos territórios quilombolas e das populações indígenas, que vai acontecer a partir da Constituição Cidadã de 1988. Vamos dando continuidade, então, pra gente observar aqui. Deixa eu pegar aqui meu materialzinho para a gente dar continuidade, falar do governo Fernando Collor e do senhor Itamar Franco, para a gente dar continuidade aqui na nossa aulitia, certo? Vamos lá, dando continuidade, então vamos falar do governo do senhor Fernando Collor e Itamar Franco, certo? Por que é os dois? Porque em determinado momento vai ter o impeachment do Collor e a gente vai observar o porquê que isso acontece em determinado momento, certo? Fernando Collor foi eleito presidente, então, no ano de 1991, primeiro presidente da redemocratização brasileira, certo? 1991, e de cara lança o que a gente chama de Plano Collor. O que é o chamado Plano Collor? Vamos lá ver, acaba sendo muito simples para a gente perceber aqui dentro desse momento. O Plano Collor vai estar vinculado principalmente ao tabelamento de preços, ou seja, os preços vão ser tabelados em cenário nacional, tabelamento de preços, congelamento dos salários, ou seja, as pessoas não poderiam, sobretudo os servidores públicos, não poderiam ter aumentos a partir desse momento, certo? E por fim, e não menos importante, a gente observa aqui que vai dar o problema. Para justamente tirar a crise do cenário nacional dentro desse momento, a gente vai ter o famoso confisco do Collor das poupanças. Confisco de poupança. Ou seja, de um dia para a noite, o senhor Fernando Collor de Mello
retira da poupança diversas economias das pessoas e congela. As pessoas não podem retirar essa poupança. Esse dinheiro que é das pessoas, justamente para movimentar a economia, ele rouba, literalmente, é praticamente isso. Ele rouba o dinheiro que está no banco das pessoas e as pessoas, por determinada quantidade de tempo, não podem retirar esse dinheiro. Certo? Então, imagina tu ter guardado um dinheiro no banco. Do dia para a noite, o governo vai lá e pega esse dinheiro. Certo? Isso gera uma crise fenomenal e, em grande parte, vai levar ao processo de impeachment do Fernando Collor de Mello. Certo? Inclusive, até hoje, né, está aí dentro do cenário nacional. Ascensão do neoliberalismo, principalmente pela abertura do capital externo. Capital externo com a entrada, que eu havia comentado para vocês, né? Com a entrada nesse momento das multinacionais. Certo? Diversas multinacionais vão entrar no Brasil dentro desse momento, estabelecer fábricas e principalmente quebrar, em grande parte, a indústria nacional. Outro elemento fundamental que vai estar vinculado, sobretudo, com o movimento ambientalista, né, é a Conferência do Rio 92, certo? Rio 92 é um grande marco dentro da luta de sustentabilidade. A gente vai trabalhar um pouco sobre essa ideia depois na nossa aula de sociologia, que é essa ideia da defesa, deixa eu botar com pretinho aqui, defesa da sustentabilidade. Sustentabilidade, certo? Dentro desse prognóstico que a gente vai observar, a ideia de energias renováveis também dentro desse momento. Energias renováveis. Opa. E, por fim, também vinculado ao aspecto de compromisso com o meio ambiente. Que a gente vai observar que, em grande parte, não vai ser cumprido pela maioria dos países, certo? Mas se torna como grande marco da luta, sobretudo contra o aquecimento global, a Rio 92. O caso PC Farias, certo? Que era tesoureiro da campanha do Fernando Collor de Mello, que vai ser assassinado, inclusive, dentro desse momento, e que vai levar posteriormente ao impeachment do Fernando Collor de Mello. Aqui no impeachment do Collor, a gente tem que chamar a atenção dos chamados caras pintadas, que foi uma movimentação nas ruas brasileiras pelo impeachment do então presidente. Vale ressaltar que o impeachment de Collor é um impeachment bastante questionável, tá? Inclusive ilegal, pela legislação foi ilegal dentro desse cenário. Não dá para trabalhar que é golpe porque ele realmente foi criminoso dentro desse momento. Mas a ideia é que foi um processo irregular, muito mais vinculado como uma pressão popular pela saída do Collor, certo? Uma pressão popular pela saída do Collor, certo? E o Itamar Franco, sobre a perspectiva, sobretudo, de Fernando Henrique Cardoso, que era um dos principais ministros que a gente vai observar do Itamar Franco, vai implementar o que a gente conhece como Plano Real, certo? Que até os dias atuais a gente observa, então, o Plano Real consegue estabelecer o processo de estagnação da crise econômica. A partir do Plano Real, a gente tem a estagnação da crise econômica no Brasil. Em 1993, o senhor Itamar Franco realiza um plebiscito no Brasil, certo? Onde foi colocado para a votação da população brasileira se a população queria que o Brasil continuasse sendo um regime presidencialismo, ou o Brasil seria um parlamentarismo. E aí, como aconteceu lá em 1963, vocês lembram que o João Goulart também realizou o mesmo plebiscito, o que a gente observa é que a população vai decidir que o Brasil seguiria sob um regime presidencialista. E aí a gente tem novas eleições para presidente
no ano de 1994. Que, surfando na onda do sucesso, principalmente, aqui o Fora Cloro, lá, o impeachment da galera ali, os estudantes fazendo o processo dos caras pintadas, certo? No ano de 1994, surfando na onda do que a gente vai chamar do sucesso do Plano Real, vai ser candidato pelo PSDB o príncipe da sociologia, chamado Fernando Henrique Cardoso, assumindo como presidente do Brasil no ano de 1995. E aí a gente vai ter estabelecido o governo de Fernando Henrique Cardoso entre 1995 e o ano de 2002. Vamos ver o que tem de interessante aqui no chamado governo do Fernando Henrique Cardoso para a gente ver dentro da nossa aula. Primeiro elemento que a gente vai observar, Fernando Henrique Cardoso é eleito presidente do Brasil, certo? No ano de 1995, principalmente devido ao sucesso do Plano Real. Certo? Sucesso do Plano Real. Lei de responsabilidade fiscal, isso aqui já deixa bastante claro qual é a política econômica, o qual ele vai seguir ao longo desse processo. A lei de responsabilidade fiscal limita os gastos do governo sobre determinado período de tempo. Certo? Ano passado, determinado período de tempo. Ano passado, por exemplo, a gente teve uma nova lei de responsabilidade fiscal, chefiada principalmente pelo ministro Fernando Haddad, onde se colocava nessa lei os limites estabelecidos pelo Congresso, em grande parte, por todos os poderes brasileiros, que deveria ser gasto pelo governo numa determinada faixa de tempo. Principalmente o mandato do presidente Lula, né, o mandato atual do presidente Lula, que vai ser estabelecido. Isso é principalmente uma política neoliberal, certo? Tentando conter os gastos do Estado frente principalmente a elementos de benefícios sociais, certo? E é o que a gente vai observar aqui dentro desse momento. A primeira vez que a gente tem uma lei de responsabilidade fiscal, que é esse limite de gastos, esses tetos de gastos, né, que vão ser estabelecidos, vai ser vinculado aqui no período que está no governo do senhor Fernando Henrique Cardoso. Beleza? Tranquilo? Dando continuidade aqui, portanto, Fernando Henrique Cardoso vai ser o período que a gente vai observar fortemente a política neoliberal sendo mantido dentro do Estado brasileiro. Ou seja, essa política de Estado mínimo. O próprio exemplo aqui da Lei de Responsabilidade Fiscal já deixa isso bastante claro. O que a gente vai perceber desse modelo neoliberal? Principalmente política de privatizações de grandes estatais brasileiras, né? Privatizações de estatais. E outro elemento fundamental é a lei da terceirização. O senhor Fernando Henrique Cardoso é responsável por uma lei que possibilita, sobretudo em repartições públicas, a terceirização do serviço, ou seja, contratar empresas para prestarem serviço para órgãos públicos, certo? Por exemplo, tu contratar pessoas de limpeza ou de segurança para universidades federais. Isso é possibilitado pelas leis de terceirização. E a gente sabe, nós já vimos dentro, por exemplo, da nossa aula sobre trabalho em sociologia, vocês devem ter visto em aula de trabalho em geografia com Chuchu, que terceirização é sinônimo de precarização do emprego, certo? Sobretudo de empregos públicos. Então, antigos cargos que eram de concursados começam a ser terceirizados por empresas que contratam aí esses terceirizados para trabalharem dentro de repartições públicas, que possibilita esse processo. Dando continuidade aqui, as políticas de privatizações, acho que as principais que a gente vai observar aqui durante esse momento, bancos como Banespa, por exemplo, na região de São Paulo, mas a Vale do Rio Doce, certo? A Vale do Rio Doce, que é
uma empresa que era desde lá de Vargas, produtora de minérios, e que vai ser vendida dentro desse momento para a iniciativa privada. Outro elemento fundamental que a gente vai observar no governo do Fernando Henrique Cardoso é a chamada emenda constitucional, que a partir, olha só, isso aqui não existia anteriormente. Tu só poderia te candidatar uma vez como presidente, certo? E aqui o senhor Fernando Henrique Cardoso vai comprar, porque ele compra através de emendas parlamentares, vai comprar, literalmente, já se sabe que foi um projeto, um escândalo de corrupção, essa compra aqui dessa reeleição, para ele se reeleger como presidente. Então, aqui a gente tem a possibilidade, daí sim, da reeleição de um presidente no Brasil. Antes dessa emenda constitucional, que a gente vê aqui com o Fernando Henrique Cardoso, só poderia te eleger para uma vez como presidente do Brasil, certo? Essa emenda que vai colocar a possibilidade de reeleição presidencial, ok? Projeto ALCA, que seria um projeto de alinhamento dentro daquela política lá do consenso de Washington e aquele estabelecimento de uma política internacional voltada com os Estados Unidos como esse país mandatário no resto do mundo, sobretudo dos países ao qual historicamente ele vai ser um país imperialista, como os países da América, certo? A gente observa esse chamado projeto ALCA, que seria uma área de livre circulação entre as Américas, certo? Seria um bloco econômico de linha de... Aqui, ó, seria um bloco econômico de livre circulação comercial nas Américas. Isso aqui é óbvio que favoreceria, se tivesse sido imposto, óbvio que favoreceria os Estados Unidos, certo? E prejudicaria fortemente o Brasil. Favoreceria os Estados Unidos e prejudicaria economicamente o Brasil. Por isso que nunca foi votado aqui esse elemento. Enfim, 2002 termina o mandato do senhor Fernando Henrique Cardoso e aí a gente tem o início do mandato do senhor Luiz Inácio Lula Silva, certo? Que a gente conhece como governo Lula, certo? A partir de 2022, primeiro, né, o Lula 1 e Lula 2, a gente pode chamar, hoje a gente está no Lula 3, né? Lula 1 e Lula 2, certo? Dentro desse cenário nacional. O que vai ter de importante dentro do governo Lula para a gente observar? Primeiro elemento, baixo índice inflacionário, o período economicamente falando, onde o Brasil tem um maior crescimento, certo? Valorização do real, o real chegou a valer quase 1 para 1 com o dólar, principalmente por causa da crise de 2008 e a queda do preço do dólar no mercado internacional. O Brasil, o real quase bateu 1 por 1 com o dólar, certo? Dentro desse cenário. Então, a gente tem que colocar aqui a queda do valor do dólar, valor do dólar, certo? E principalmente o crescimento do PIB. O Brasil chegou a ser, dentro desse momento, a quinta economia do planeta, do mundo, certo? Economicamente, então, a gente pode dizer tranquilamente que o Brasil cresceu a partir dentro desse processo. Grupo de países emergentes, como a gente havia comentado, fortalecimento dos BRICS, e aqui a gente tem que colocar Lula como grande representante, o rosto dos BRICS. O grande líder dos BRICS, enquanto figura política internacional, foi Luiz Inácio Lula da Silva, certo? Dentro desse cenário. Inclusive, se trabalhava muito que o Lula, na época, gostaria de ser a figura do presidente da ONU, né? De tanto que ele aparecia dentro de um prognóstico midiático. Outro fortalecimento de um bloco econômico, a área de livre comércio do Mercosul, certo? O livre comércio no Mercosul, certo? Principalmente durante o período que a gente vai observar dos anos 2004 até 2010, onde foi o auge desses elementos aqui, da chegada desses elementos.
Programa de aceleração do crescimento, ou seja, a modernização do país. Pensando principalmente a dois grandes eventos que a gente vai ter aqui no Brasil, que é a Copa do Mundo, que foi em 2014, né? 7-1, todo aquele sofrimento. E por fim, as Olimpíadas do Rio. Em 2016. Não à toa o Brasil, dentro desse cenário internacional, se estabelece como essa grande figura que vai se estabelecer. Programas de assistência social, isso vai ser uma política muito clara, né, no governo Lula, que é a... Aqui a gente tem vários, né? Bolsa Família. Minha Casa Minha Vida. Minha Vida, Fome Zero, entre outros programas de assistencialismo social do governo, certo? O fortalecimento da Petrobras a partir do ano da descoberta do pré-sal, certo? Que foi uma nova forma de petróleo, descoberto pelas tecnologias aqui dentro do Brasil. E aqui é importante a gente dizer que o Brasil, o Estado, tinha o monopólio do pré-sal, que depois vai ser acabado com o governo Temer. Certo? Só o Brasil poderia explorar o pré-sal dentro desse momento. Políticas educacionais, e aqui muito importante para nós aqui, né? O SISU, o fortalecimento do Enem, que já existia, lei de cotas, lei de ações afirmativas, ProUni, entre outros elementos. Mas a gente também tem que lembrar do chamado escândalo do mensalão, né? Onde se observou que existia uma mesada no Congresso, para os deputados aprovarem projetos do governo. Certo? Nada de novo, né? Mas isso aqui foi um elemento bastante falado de projetos do governo Lula, né? Por isso que a gente observa o apoio tão grande para apoiar os projetos, coisa que o Lula não tem dentro desse momento, né? Por exemplo, dentro do cenário brasileiro estipulado atualmente, que é o apoio do Congresso. Aqui se comprou o apoio do Congresso, Lula disse que não sabe nada, eu duvido muito, mas enfim, está vinculado a esse processo que a gente vai observar aqui dentro desse cenário. O estabelecimento, o caso é que isso aqui já é bem comum, como a gente viu dentro da história, é bastante comum, o Lula não foi o primeiro, não foi o último que fez o governo, né? Os governos que entraram dentro do governo, não foi o último, não vai ser o primeiro, e a gente está estabelecido dentro desse sistema, principalmente pelo Centrão, né? Onde tem esse elemento de negociação dentro das câmaras, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, a gente vê essas negociações, seja por emenda, seja por corrupção, como a gente observou aqui dentro desse momento. Para a gente finalizar a nossa aula de hoje, então, terminamos o governo Lula e vamos terminar com o que a gente chama de governo Dilma e, posteriormente, ao golpe que vai levar ao chamado governo de Michel Temer. Então, vamos lá. No governo Dilma Rousseff, Michel Temer, que vai de 2010 a 2018. Muito interessante isso aqui, tá? Comissão Nacional da Verdade talvez seja um dos grandes programas que a gente vai observar ao longo do governo da senhorita Dilma Rousseff, certo? A Comissão Nacional da Verdade. O que é a Comissão Nacional da Verdade? Vai ser um relatório investigativo para apurar os crimes contra a ditadura. Não, desculpa, contra os direitos humanos na ditadura. Certo? Coisa que deveria ter sido feito
lá antes da lei da anistia, certo? E a Comissão Nacional da Verdade vai, além de pagar indenizações, vai acusar apenas um, indenizações, vai acusar uma figura somente, acusar agentes de Estado. Uma única figura vai ser acusado como torturador, e não é à toa que ele vai aparecer em discursos de políticos extremistas, que é o Coronel Brilhante Ustra, certo? E ele acaba sendo essa representação, ele vai ser acusado, certo, no fim da sua vida, pelos crimes humanitários aqui durante o período da ditadura civil-militar. Então, não é à toa que é falado, né, em determinado momento, sobre a figura do Brilhante Ustra. Manifesto de junho de 2013. O que vai ser esse elemento que a gente vai observar aqui? Vão ser manifestações populares, que algumas pessoas também trabalham com a ideia de uma revolução colorida, né? Manifestações populares pelo preço das passagens. Certo? E aí a gente tem uma pressão, uma pressão contra o governo de Dilma, certo? Inicia-se no ano de 2014 uma crise do déficit público, ou seja, do que o governo deve, dívidas do governo. Mas mesmo assim, a gente vai ter Dilma sendo eleito presidente dentro desse momento. É importante dizer aqui o não reconhecimento e choradeira nesse momento do perdedor, certo? Aécio Neves, que vai desencadear também o processo de crise que leva posteriormente. O escândalo de corrupção com as empreiteiras na Petrobras, empreiteiras que superfaturavam, certo? A construção de obras ao longo de todo o país, OAS, Camargo Correia, entre outras empresas que a gente vai observar, certo? Vão estar vinculados à chamada Operação Lava Jato, que vai desencadear, e aqui eu não estou dizendo que não houve os esquemas de corrupção. Agora, 2016, e hoje já está provado, que foi um golpe civil jurídico parlamentar para tirar o governo da Dilma Rousseff do poder, qual ficou conhecido como impeachment, onde assumiu, e que inclusive apoiou o golpe, o senhor Michel Temer, certo? Que tinha uma política completamente, uma política neoliberal estabelecida dentro desse momento, neoliberal. Certo? Estabelecida dentro desse momento. Exemplo dessa política neoliberal, a reforma trabalhista do ano de 2016. Certo? Que a gente tem todo o desmantelamento da Seguridade Trabalhista varguista, certo? Praticamente o fim da CLT, certo? E aqui é interessante da gente observar desse fim da CLT vinculado com a ideia de flexibilização das relações de trabalho, que hoje a gente já observa foi um grande absurdo, né? Não aumentou as vagas de emprego, a precarização aumentou e a gente tem uma crise de desemprego, principalmente entre os anos de 2018 a 2022, dentro do Brasil. E a retomada neoliberal nas políticas econômicas brasileiras. Certo, gente? Então, isso que a gente tem que observar dentro de um cenário que vai se iniciar
lá com o processo de uma nova república, se desenvolvendo uma constituição cidadã, a qual a gente chama, que tem seus avanços, certamente é a constituição mais inclusiva da história do Brasil, mas que ao mesmo tempo também tem manutenções que a gente vai observar, continuidades da ditadura civil-militar. Passamos os primeiros governos ali com Itamar Franco, com Fernando Collor de Mello, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, com políticas neoliberais de privatização dentro desse cenário nacional. Importante a gente se lembrar da emenda constitucional que vai levar à reeleição dentro do Brasil, criada por Fernando Henrique Cardoso. Depois a gente observa o governo Lula e Dilma com políticas assistenciais importantes dentro desse cenário, como políticas na área da educação, de assistência social, dentro desse panorama. A Comissão Nacional da Verdade, principalmente no ano de 2011, como uma tentativa de pegar falhas que aconteceram ao longo do tempo do que a gente vai chamar da lei da anistia, né? Além de relatar, pagar para as pessoas que sofreram durante o período da ditadura indenizações. E por fim, não dá para deixar de falar sobre o processo do que a gente vai conhecer como os escândalos de corrupção durante esses governos do Partido dos Trabalhadores. Primeiro o escândalo do Mensalão, depois o escândalo que a gente vai conhecer como da Operação Lava Jato. Com o golpe dado a Dilma Rousseff, parlamentar, jurídico e civil midiático no ano de 2016, a gente tem um estabelecimento novamente de uma política neoliberal dentro do governo situado, ao qual a gente vai observar aqui. Principalmente, aí eu acho que o elemento principal que o Enem pode trabalhar com vocês, das chamadas flexibilizações das leis trabalhistas. Certo? Beleza? Então era isso, galera. Muito obrigado. Terminamos o nosso, como é que a gente chama? Nosso currículo, né? Hoje, a partir de então, vai ser só um processo de revisão até o fim do cenário. Foi um prazer enorme trabalhar ao longo desse ano com vocês aqui dentro do nosso currículo de história. E era isso. Beijo no coração. Até mais. Valeu!